Jotelhão de volta, uma das revoluções populares mais importantes do Brasil, a cabanagem completou 187 anos ontem. A luta do povo cabano por liberdade e os heróis do movimento paraense foram relembrados em uma noite de teatro, artes visuais e muita história aqui em Belém. O desenvolvimento urbano de Belém, ainda no século XVII, projetou-se sobre o alagado do Piri. Parte da história da cabanagem foi contada numa experiência audiovisual, com direito à trilha sonora de Salomão Habib. A apresentação marcou os 187 anos da Revolta dos Cabanos. Então, isso é muito importante perceber que a cabanagem ela remonta um elo fundamental da história do Pará. Não é fazer o evento de videomapping na Igreja das Mercês, que foi palco da cabanagem, no dia da cabanagem, não é só recontar a história do Pará, mas é recontar a história de Belém a partir de imagens. Quem tirou a sexta-noite para conferir esse mergulho na história paraense não se arrependeu. E eu fiquei muito curioso para saber. Eu sou muito interessado pela história de Belém. E com isso aqui, foi muito legal vir para cá assistir. Eu acho interessante pelo fato de a gente conseguir mesclar um prédio histórico nosso, na Igreja das Mercês, e também um músico, um mestre renomado, o Salomão Habib. Eu achei muito interessante essa junção, porque nos remete à nossa cultura musical e à nossa cultura histórica, além do nosso patrimônio. Aprovada a programação, então? 100% aprovada. O teatro também é cabano. O espetáculo Batista, em Corpo e Fúria, foi encenado no MEP também como homenagem à data. A apresentação abriu o Preamar Cabano e terá outra edição hoje. O movimento da cabanagem é um movimento muito emblemático, um dos mais emblemáticos e exitosos, inclusive, que dá de iniciativa popular que nós tivemos no Brasil. Muito importante nós estarmos relembrando isso, porque é genuinamente paraense, faz parte da nossa cultura, o movimento cabano. Na peça conhecemos mais sobre a vida de um dos grandes nomes da Revolução, o cônego Batista Campos, mas de uma forma diferente. Na nossa montagem, nós trazemos o Batista, o homem do povo, o homem que luta pela liberdade do Estado, do Grão-Pará. A história da cabanagem que é contada não só no teatro, mas também na igreja. Todo o cenário do espetáculo Batista, em Corpo e Fúria, teve que ser adaptado para essas apresentações especiais, aqui na capela do Museu do Estado do Pará. E aqui nessa rua, aqui, do lado deste museu, o cônego, o Batista Campos, foi aprisionado num canhão, né, quando aconteceu o motim. Nada mais prazeroso nós termos a oportunidade de comemorarmos esse momento com uma montagem de um espetáculo que nós estreamos no ano passado. E hoje nós estamos fazendo uma adaptação para a capela. E quem teve a missão de contar essa história se diz honrado por essa oportunidade. Trazer ele para o palco, para a cena, num formato fora desse estereótipo que se criou dele, o padre, o religioso, que ele era tudo isso, mas ele era muito mais do que tudo isso. Batista Campos era um revolucionário, ele foi a cabeça da cabanagem. A revolta popular na então província do Grão-Pará ocorreu nos anos 1830 e marcou a história brasileira. Ter hoje programações que homenageiam esta data significa um resgate da identidade paraense. Essa luta de um povo num período muito mais opressor, onde o acesso aos sistemas políticos ele era mais dificultoso, isso deve servir de exemplo para que a gente continue insistindo nessa busca por direitos, pela garantia desses direitos.